Juízes, capítulo 16, versículo 15, eu vou ler para os irmãos aí acompanhar. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda me não declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando-a, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, iria-se de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria com todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila, e já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: sobe esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus supriram a ela e trouxeram dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou ao homem, rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez, ou dantes, e me livrarei, porque ele não sabia, e já o Senhor se tinha retirado dele. Porque ele não sabia, e já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, e fizeram descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere, e o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer como quando foi rapado. Glória a Deus. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração essa noite para transmitir para a igreja. Toda palavra de Deus ela é boa. Eu até fui tentado a mudar a mensagem hoje. Quase que eu mudasse, eu mudava a mensagem. Mas antes de sair do trabalho, agora nos 45 minutos do segundo tempo, depois de 12 horas de trabalho, passou um irmão e disse: pastor, irmão, já no escuro minha rendição tinha entrado, peguei na mão dele e Deus me fez falar um pouquinho dessa palavra para ele, questão de 1 minuto. Ele disse: pastor, Deus está falando comigo, está gerando em mim um despertamento. Deus falou com ele em questão de segundo. Eu falei: essa é a mensagem que vou pregar à noite para a igreja. Esse é um texto muito conhecido dos irmãos. Mas antes de eu entrar nesse texto, nós vamos voltar um pouquinho atrás, para a gente entender um pouco da história desse povo. A Bíblia vai dizer, nos últimos capítulos do livro de Josué, capítulo de número, se não me falha a memória, 23 e 24 do livro de Josué, a Bíblia, ela vai narrar a ocasião em que Josué, ele convoca todos os anciões de Israel, toda a liderança de Israel, todo o povo de Israel. A Bíblia diz que Josué, o sucessor de Moisés, ele já está avançado em dias, já está um homem
Josué morreu com 110 anos. Ele já estava prestes a partir, mas ele precisava orientar o povo, instruir o povo, lembrar o povo dos feitos de Deus, daquilo que Deus fez para a eles, a partir do momento que Deus tirou ele do Egito. E Josué começa a mostrar para o povo os benefícios de Deus para com a vida deles. O quão grande livramento Deus deu ao povo, livrando do cativeiro, livrando da mão dos egípcios. Depois de 400 anos de escravidão, Josué começa a lembrar o povo os grandes livramentos que Deus deu a eles também, durante o tempo em que eles estiveram no deserto, peregrinando no deserto. Josué lembra o povo que Deus fez com seus inimigos e a terra que Deus colocou na mão deles. Josué então instrui o povo, e Josué diz para o povo, e ele e a sua casa iria servir ao Senhor, mas que o povo deveria decidir o que eles queriam, se servir os deuses das nações pagãs, ou eles iriam servir a Deus. O povo então disseram para Josué, e eles iriam servir a Deus. Longe deles deixar o Senhor pelos ídolos das nações pagãs. Só que o coração do ser humano é um coração enganoso. O nosso coração nos engana. O nosso coração nos leva a acreditar que aquilo, e muitas vezes nossos olhos olham e contemplam, é bom, e muitas vezes não é. O povo disse para Josué, olha bem, Deus vai me dar graça para me pregar essa noite essa palavra. O povo disse para Josué que iriam servir a Deus. Josué disse, porém eu e a minha casa serviremos o Senhor. A Bíblia vai dizer que em todo o tempo do ministério, da vida de Josué, em que Josué estava liderando o povo, a Bíblia diz, em todo o tempo em que os anciões também da época de Josué estavam vivos, o povo serviram a Deus. Mas a Bíblia diz que após a morte de Josué, após a morte dos anciões, que havia visto tudo que Deus havia feito, aleluia, a Bíblia diz que foi-se aquela geração e nasce uma nova geração que não conhece a Deus. Eis aí a necessidade dos pais ensinar os filhos acerca de Deus, acerca da palavra de Deus, acerca daquilo o qual Deus quer para eles. A Bíblia diz que levanta uma geração que não conhece a Deus, e por não conhecer a Deus, aquela geração, ela se desvia de Deus, e ela começa a servir os deuses das nações pagãs, adotar os costumes das nações pagãs, a dar os seus filhos para que eles casassem os filhos dos filisteus, dos cananeus, povo qual Deus havia dito para eles, quando entrarem na terra, não deram seus filhos para eles, e nem peguem os filhos deles para casar com os nossos filhos. Mas o povo se rebelou contra Deus, o povo se desobedeceu a Deus, transgrediu a lei de Deus, e todas as vezes que eles desobedeciam a Deus, a Bíblia diz que Deus o entregava nas mãos dos seus inimigos. Por todo o livro de Juízes, você vai ver Deus entregando o povo na mão dos seus inimigos, porque o povo se esquecia de Deus. Toda vez que um crente se esquece de Deus e abandona os mandamentos de Deus, Deus se entrega, Deus o entrega aos seus inimigos. Por isso, irmão, que algumas coisas acontecem na nossa vida, por nós desobedecermos a palavra de Deus, por não fazermos conforme a palavra de Deus ensina. Olha bem, a Bíblia vai dizer, e cada geração que nascia, ela fazia pior do que os seus pais, mas Deus entregava nas mãos dos seus inimigos. A Bíblia vai dizer que aí, eles estando em aperto, eles se voltavam para Deus.
tempos em tempos, Deus levantava um juiz para que pudesse lidar com a causa do povo. Mas o povo, irmãos, era povo de coração duro, era povo de semblante endurecida. O povo cada dia ia de mal a pior, mas Deus é tão misericordioso e Deus socorria esse povo. E foi nesta época, irmão, de rebeldia, de desobediência, de incredulidade, de idolatria, de rebelião contra Deus, e Deus levanta, e Deus vai enviar o anjo do Senhor vai chegar com a notícia do nascimento de Sansão. É nessa ocasião que Sansão nasce, nesse tempo que nasce esse menino por nome de Sansão. A Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor, ele chega até a casa de Sansão. A mãe de Sansão era estéril. Sansão foi fruto de um milagre divino. A mãe de Sansão não podia gerar, mas quando Deus, irmãos, Ele quer fazer algo, quando Deus tem um propósito para realizar, independente da situação, da circunstância, Deus faz mulher estéril gerar filho e dá luz, porque Deus é Deus do impossível. Então, Sansão, ele nasce num contexto difícil, no momento em que a nação estava mergulhada na idolatria, distante de Deus. Mas Deus, irmão, sempre, em tempo difícil, Deus tem um remanescente fiel. Deus sempre tem alguém para levantar, para fazer a diferença. E eu creio que nós já estamos vivendo em um tempo difícil, em um tempo de treva, de escassez espiritual, de homens e mulheres de Deus. Mas eu creio que ainda há um remanescente fiel. Eu creio que ainda há homens e mulheres de Deus. E Deus tem levantado, tem preparado para que nessa última hora eles venham ser instrumentos nas mãos de Deus para pregar a sua palavra, para falar daquilo que Deus quer que a sua igreja ouça. E Sansão é o juiz escolhido por Deus para essa obra. A Bíblia diz que Israel estava por 40 anos sendo escravizado pelos filisteus. E Deus então vai agora levantar o juiz por nome de Sansão. Sansão, o anjo vai dizer para sua mãe, para Manoá, o seu pai, que aquele menino seria um menino diferente. Aquele menino seria criado diferente. Porque aquele menino, irmãos, a mãe precisa observar o andamento do ministério do seu filho, ainda pequeno. Porque Deus tem negócio com essas crianças. Deus chama desde o ventre da mãe. Deus já chama para algo grande. E o anjo do Senhor disse para a mãe de Sansão que aquele menino, ele seria nazireu de Deus. Seria separado por Deus para uma grande obra. Ele iria livrar o seu povo. E os pais de Sansão fez conforme aquilo que foi lhe dito para que eles pudessem fazer e criar aquele menino. Na cabeça daquele menino não poderia passar navalha. Ele não poderia tocar em morto. Ele não poderia beber bebida forte, porque ele era nazireu, ele era separado de Deus. E a Bíblia vai dizer que os pais de Sansão criou aquele menino no temor do Senhor. Mas o interessante é que quando o filho cresce, ainda que ele seja ensinado, como diz por aí, ele cria asa e ele quer voar. O maior erro de Sansão foi não ter ouvido a voz do seu pai, a voz da sua mãe. O maior erro de Sansão foi não ter obedecido, aleluia, os ensinamentos dos seus pais. Sansão chegou em um determinado momento e ele olhou para uma mulher. Irmãos, deixa eu dizer para vocês que são filhos aqui esta noite. Lá em Provérbios capítulo 1, versículo 8 diz assim: filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixa a doutrina de tua mãe. Provérbios 6, 20 diz assim: filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixa a lei da tua mãe.
O pior erro de Sansão foi ter desobedecido seus pais. Ele olha, porque ele chega numa determinada idade e ele acha que não precisa mais ouvir o pai, não precisa mais ouvir a mãe. Irmão, até hoje eu ouço o conselho do meu pai. Tenho 52 anos, mas eu baixo o cangote quando ele fala. Aleluia! Glória a Deus! Filho que não obedece pai e mãe está fadado ao fracasso. Sansão ouve, ele olha e vê uma mulher filisteia que não é da mesma linhagem, que não fala a mesma língua, e não professa a mesma fé, e não serve o mesmo Deus, e não está no mesmo propósito, julgo desigual, mas ele quer, ele deseja. O pai disse: não vai, porque é laço, porque tu vai cair no abismo. Ele disse: é ela que eu quero. Vai, teimoso, eu quero, vai. Ele disse: é essa que eu quero e eu vou casar com ela. Tá bom, tu casa, mas alguém vai dar a ela outro. Sansão casou, desobedeceu. Primeiro ponto, separado, nasceu de Deus, consagrado a Deus. Era alguém escolhido. Às vezes a gente confunde as coisas, porque somos escolhidos, somos chamados, somos crentes, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. A gente pode fazer o que der e vier na telha. Todo pecado tem a sua consequência. Todo pecado tem a sua consequência. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. De Deus ninguém se zomba. O que o homem plantar, ele colherá. Se ele plantar na carne, você fará a corrupção, mas se plantar no espírito, você fará a vida eterna. Nem tudo é o que nós plantamos, eu sei disso. Tem coisas que é prova de Deus, mas tem coisas que é plantio que nós estamos colhendo. Sansão disse: eu não estou nem aí para meu pai, eu não estou nem aí para minha mãe. O pai disse: rapaz, no nosso meio tem da mesma linhagem. Tu vai buscar daqueles incircunciso filisteu, daquele o qual Deus deu o mandamento para não buscar. E tu vai lá: eu quero, eu almejo, meu coração está palpitando demais. Sabe como o coração está assim, ó, atraído. Mas Sansão disse que queria. Ele foi, quebrou a cara. Mas o interessante, irmão, eu já vou entrar logo aqui, senão eu vou esquecer. O maior erro de Sansão foi ele ter dado ocasião ao pecado e ter deitado no colo de Dalila e ter dormido. Ele poderia ter falado não. Ele poderia ter falado não. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Olha, irmãos, os príncipes dos filisteus, eles descobriram o ponto fraco de Sansão através de Dalila. Ele usou Dalila como isca. É como alguém disse que o diabo, ele dá a isca conforme apetite do peixe. Todo crente tem um ponto fraco e ele precisa vigiar, tratar, trabalhar. Porque se você não tratar esse ponto fraco, ele pode se tornar uma pedra de tropeço na tua vida e te levar à queda. Sansão não se preocupou com isso. Caiu uma vez, depois foi para Gaza buscar uma prostituta, entrou lá, ficou lá entre os filisteus. Aí ele sai daquele local com um portão, levando o portão na mão.
Mas ele abusou. Não tenta o pecado, não queira ser super-homem nem super-mulher. Irmão, quando vier aquela voz macia, sabe aqueles elogios macios? Porque ninguém cai da noite para o dia. Ninguém cai da noite para o dia. Sansão não caiu da noite para o dia. Primeiro ele deixou de obedecer aos pais. Casou com uma mulher que não era da mesma linhagem. Perdeu a mulher, foi atrás de uma prostituta. Ninguém cai da noite para o dia. Você ouve um elogiozinho no ouvido. Mensagem. Disse que pedra, irmão, que água vai batendo. Água fura pedra, Valdir. Tanto bate até que... Então cada crente tem um ponto fraco. O diabo dá apetite, dá isca conforme apetite do peixe. Olha o que Tiago diz aqui. Eu tenho que falar logo, senão eu vou esquecer. Mas olha o que Tiago diz aqui. Irmãos, não... Essa é a palavra de Deus. Alguém está pelo escape aqui essa noite. Mas escapa pela tua vida. Socorro de Deus já veio, porque essa palavra aqui é socorro de Deus para a crente aqui esta noite. Há algo que te atrai e enche os teus olhos e aguça o teu desejo. Olha o que Tiago diz aqui, ó. Tiago capítulo 1, versículo de número 13. Ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído. Mas cada um é tentado quando atraído e engordado pelas suas próprias concupiscências, apetite desordenado. A Bíblia fala que é a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida. Isso fala da nossa velha natureza. Se você não trabalhar isso, não se policiar, porque o diabo, irmãos, ele não se preocupa, ele não tem preocupação se vai demorar 10 anos, 20 anos, 30 anos. Ele não tem pressa para derrubar ninguém. O maior erro de Sansão foi brincar com o pecado. Todo mundo tem um ponto fraco. Olha o que o diabo diz. Mas cada um é tentado quando atraído e engordado pela sua própria concupiscência. Há todo um processo. Depois, havendo a concupiscência concebido, ele faz aqui uma analogia com uma gravidez. Olha, depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado consumado gera a morte. Há todo um processo. Sansão não caiu da noite para o dia. Como a irmã Cristiane diz. A gente precisa ter muito cuidado a cada dia analisar a nossa vida. Uma certa vez, alguém chegou para mim e disse assim: pastor, o que é que eu faço? Eu estou sendo tentado, eu estou próximo à porta do matadouro. O que é que eu faço? A Bíblia diz: foge da aparência do mal. Sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. O segredo é fugir. Irmão, José fugiu, Davi caiu e Jesus resistiu. Escapa pela tua vida enquanto é tempo. Eu não estou apenas falando de tentação sexual, mas em muitas outras áreas da vida. Algo que pode te tirar do caminho do céu. A Bíblia diz: aquele que está em pé, olhe para que não caia. Não venha tentação acima daquilo que você possa suportar. Mas com a tentação Deus dá o escape. Tentação não é pecado, mas tentação é embaraço. E
conduzir para o pecado. Olha, irmão, o que vai dizer aqui em Provérbio. Olha o que diz aqui em Provérbio. Provérbio. Eu vou dizer nem de classe. Provérbio, capítulo de número 7. Provérbio, capítulo número 7, versículo 10. Eis que uma mulher. Versículo 6. Porque da janela da minha casa, por minhas grades olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens. Ali está moço, mas é jovem, a mesma coisa. Vi entre os simples, descobri entre os jovens, o jovem falto de juízo, e passava pela rua, aleluia, junto à sua esquina, e seguia o caminho da sua casa. E no crepúsculo, à tarde do dia, na escuridão e treva da noite, eis que uma mulher lhe saiu ao encontro, o enfeite de prostituta e astuto o coração. Esta era alvoroçadora. Irmãos, não ponha na vitrine aquilo que não está à venda. Não ponha na vitrine aquilo que não está à venda. Não conte os teus segredos para ninguém. Glória a Deus. Às vezes você apresenta aquilo que Deus te deu para alguém, e alguém começa a crescer o olho e desejar. Eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeite de prostituta e astuto coração. Esta era alvoroçadora e contenciosa, e não parava em casa os seus pés. Ora pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, esboçou o seu rosto e disse-lhe: sacrifício pacífico tenho comigo. Hoje paguei os meus votos, por isso saí ao teu encontro, a buscar diligentemente a tua face, e te achei. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas e com fino linho do Egito. Cuidado com alguém que diz que é melhor do que o teu esposo, do que a tua esposa. Tenha cuidado com os elogios. Isso é muito perigoso. Você pode estar perdendo o rumo. Já perfumei o meu leito. É isso, versículo 17. Já perfumei o meu leito com mirra, alons e canela. Vim saciar-nos de amores até pela manhã. Alegremos-nos com amores, porque o marido não está em sua casa, foi fazer uma jornada longa. O marido não está, mas o olho de Deus está. Um saquetel de dinheiro levou na sua mão. Só no dia marcado voltará a casa. Seduziu com a multidão das suas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o persuadiu. E ele seguiu logo, como boi que vai ao matadouro, e como lobo ao castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, como uma ave que se apressa para o laço, e não sabe que ele está ali contra a sua vida. Agora, pois, filho, dai-me ouvido, e estai atento às palavras da minha boca. Não se desvie para os seus caminhos o teu coração, e não andes perdido nas suas veredas, porque há muitos feridos derrubou,
e são muitíssimos os que por ela foram mortos. Caminho de sepultura são a sua casa, quais descem as camas da morte. É preciso ter muito cuidado. Eu sei que hoje não é o culto de doutrina, não é o culto de ensinamento, mas é uma direção de Deus para alguém aqui essa noite. Tenha muito cuidado. O maior erro de Sansão foi não disciplinar a sua apetite carnal. Tudo na vida tem disciplina. Tudo na vida tem disciplina. Alguém uma certa vez disse assim, olha, e uma aventura sexual ilícita começa doce como mel, mas termina tão amargo como o absinto. Não vale a pena. Não vale a pena ter alguns momentos de prazeres e perder a eternidade. Não vale a pena. Não brinque com pecado. Não brinque com pecado. A hora já foi. Mas fique essa palavra para os irmãos. Sansão caiu, mas também, ainda que ele estivesse cego, os dois olhos arrancados, prenderam Sansão, zombaram de Sansão, mas Sansão, na sua angústia, ele se arrependeu, se humilhou, porque a Bíblia diz que aquele que come as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia. Ele alcança a misericórdia. Sansão está amarrado, mas ele pede para alguém, está encorrentado, ele pede para o menino que está lhe guiando, me leva para a parte daquela, os filisteus zombando dele no templo, e ele pega e começa a falar com Deus, para que Deus tivesse misericórdia dele. O cabelo dele volta a crescer. Não, a força de Sansão, na verdade, não estava no cabelo, a força de Sansão era Deus, porque a Bíblia diz, e o Senhor saiu dele, o Espírito Santo de Deus saiu dele, mas ele, ali na sua angústia, ele ora, pede misericórdia a Deus, e a força dele retorna. E a Bíblia diz que naquele dia, Sansão derrubou todo aquele estádio, tudo caiu sobre aqueles que ali estavam, e como os irmãos sabem a história, Sansão também morreu. Mas o nome de Sansão está lá na galeria dos heróis da fé, em Hebreus, porque ele pecou, mas ele se arrependeu, confessou e alcançou a misericórdia de Deus. Se tiver alguém que precisa pedir perdão, peça perdão a Deus, confesse. E se tiver alguém que está à ponta do abismo, escape pela tua vida. Não procure mais aquela amizade da madrugada, daquele site de internet, de pornografia. Escapa pela tua vida enquanto é tempo. Escapa. Deus está te dando uma oportunidade. Deus está lhe dando uma oportunidade. Abra mão de tudo aquilo que você sabe e não agrada a Deus. A partir do momento que se dá ocasião ao pecado, se abre as portas da legalidade para o diabo agir na nossa vida. Mas nessa noite, em nome de Jesus, eu quero fazer uma oração pela igreja. Não foi uma palavra de avivamento, mas uma palavra de conscientização, uma palavra de despertamento. Se houver algo que está te atraindo, foge da aparência do mal, escapa pela tua vida enquanto é tempo, porque como eu disse, cada um tem um ponto fraco, e cada um sabe qual é o seu ponto fraco. Trabalha nele, ora mais, jejua mais, consagra mais, lê a Bíblia mais, ocupa o seu tempo com as coisas de Deus. Amém?
Feche os seus olhinhos abençoados. Isso, vamos fazer uma oração. Bendito Deus e grandioso Pai. Pai amado e Deus santo, essa foi a palavra que o Senhor assim colocou no meu coração para transmitir para a tua igreja. Deus bendito e Deus santo, tu conhece a necessidade da tua igreja, tu conhece a cada um que aqui está. Melhor do que qualquer um, é o Senhor que nos conhece. E o Senhor sabe os nossos pontos fracos. Deus de misericórdia, Deus de compaixão. Oh Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da tua igreja, do teu povo. Tem misericórdia dos casais, Senhor, que aqui estão nesta noite. Quantos, ó Deus, está sendo tentado de uma forma ou de outra, mas o Senhor é o Deus que quebra o arco, corta a lança, quebra o carro dos povos, deixa o inimigo desarmado. Nesta noite, Senhor, quebra toda a armadilha de Satanás. Quebra em nome de Jesus. Livra do laço do passarinheiro, Senhor. Oh Deus, que os nossos ouvidos, Senhor, sejam ouvidos sensível à voz do teu Espírito Santo. Que o Senhor possa usar o teu filho, a tua filha, para resistir isso que tem chegado até os seus ouvidos. Deus, aguçando o seu desejo carnal, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Pai, em nome de Jesus, ajuda nesta hora o teu filho, a tua filha. Deus, dá direção, dá discernimento, dá entendimento, dá sabedoria do alto, Senhor, para resistir àquilo que é mal. Oh Deus da glória, ajuda nesta noite, não deixe fraquejar o teu filho nesta jornada, nesta caminhada, porque, Senhor, o Senhor disse na tua palavra: eis que cedo venho, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Deus de misericórdia, nós somos nazireus de Deus, nós somos separados, consagrados a ti, Senhor. Não nos deixe, Pai, em nome de Jesus. Amém.